Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. É com muita satisfação que venho, através deste momento, alegremente participar da 16ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica em Porto, Portugal. Este trabalho, o título, segue adiante. As variáveis metacognitivas em videoaulas síncronas, um relato imersivo numa sala de aula virtual. Sobre o eixo temático 03, currículos, teorias, práticas e novas tecnologias. Antes de tudo, é importante deixar bem claro aqui para nós os membros da equipe, composta pelo professor mestre Paulo Henrique Vieira de Macedo, pelo professor Dr. Rogério José Schuch, que é docente da Univates, professora doutora Claudinei Zorni, também é docente da Univates. Além destes, professor Dr. Adriano Edo Neufeld, docente na Prefeitura Municipal de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e a professora Tânia Michelini Miorando, professora docente doutora da Universidade Federal de Santa Maria. A conversa inicial. Então, o presente trabalho ele é um ensaio que remonta às percepções de um pesquisador na área de ensino, envolvendo as variáveis metacognitivas em videoaulas síncronas com um grupo de professores formadores. O objetivo é de destacar as principais variáveis metacognitivas em videoaulas síncronas, advindas de uma imersão numa sala de aula virtual. E também a justificativa, um ponto bem interessante do trabalho, pois partiu do estímulo de uma categoria emergente desenvolvida numa dissertação na área de ensino, Macedo 2022, que direcionou um certo entusiasmo para os estudos metacognitivos, principalmente aqueles nos quais o John Flavel, 1979, e Crotty, 2016, abordam. E é interessante destacar que a área de ensino, segundo a CAPES Brasil, provém da área de ensino de ciências e matemática, e as condições de possibilidades para sua emergência existiram na medida em que a CAPES, desde sua criação na década de 1950, desenvolveu práticas e projetos voltados para o ensino de diversas áreas de conhecimento dissociadas da área de educação. Ribeiro, 2024. Então, a área de ensino, ela é, hoje em dia, dissociada à área de educação, no entanto, produz muitos conhecimentos acerca das condições que envolvem a educação. Deste modo, é oportuno definir a metacognição, pois refere-se ao conhecimento de alguém sobre os próprios processos e produtos cognitivos ou qualquer coisa que os relacione. Flavel, 1976, a página 232. E ainda, nesse caminho, Rosa et al., 2021, página 4, salientam que a possibilidade e a necessidade de integrar às disciplinas curriculares situações que possam agenciar a ativação do pensamento metacognitivo. Então, trabalhar com os vídeos, de certa forma, alinhado à metacognição, pode ser um caminho para, vamos dizer assim, agenciar o pensamento cognitivo e a aprendizagem nas disciplinas curriculares. Adiante, a metodologia foi de natureza qualitativa, com um aporte filosófico da fenomenologia e hermenêutica. Por conta disso, serão observados aqui nos resultados
as percepções, com coleta de dados advindas de observações diretas realizadas em salas de aulas virtuais, no curso de licenciatura em Pedagogia, na modalidade à distância, na Universidade do Vale do Taquari, Univates, localizada no município de Lajeado, Rio Grande do Sul, no Brasil. Ainda mais sobre a metodologia, dessa pesquisa foi composta por 5 professores formadores. Dentro da modalidade à distância, o professor formador ele tem uma certa função, vamos dizer assim, na qual envolve o preparo e também a professoralidade da aula. Então, o professor formador foi o foco desse trabalho, 5 professores que participaram, diretamente ligados à produção das videoaulas síncronas, também chamadas de videoconferências. E os materiais analisados, eles fizeram parte de 5 componentes curriculares, totalizando 18 videoaulas síncronas, com uma média de 18 horas de observações diretas, que foram alinhadas às variáveis metacognitivas em um diário de campo digital. Então, aqui a gente pode observar que, além das observações diretas, foi utilizado o diário de campo nesse recorte da pesquisa para, vamos dizer assim, destacar as variáveis metacognitivas que surgiram mediante essas 18 videoaulas oferecidas por esses 5 professores formadores. Os resultados e discussões. Então, a gente pode observar que as videoaulas, elas fazem parte dos elementos semióticos presentes em cursos na modalidade à distância, que funcionam como elementos complementares aos demais objetos digitais que compõem o currículo. Esse foi um dos primeiros fatos que observamos. O fato de que a videoaula é um elemento semiótico e dentro da sala de aula virtual ou ambiente virtual de aprendizagem, existem também outros objetos digitais que são utilizados de forma, vamos dizer assim, sincronizadas, para que os estudantes possam ter um melhor rendimento diante dos componentes curriculares que são trabalhados pela universidade. Outro ponto destacado foi a presença de variáveis metacognitivas, que envolvem o pensamento do pensamento e a autorregulação, a qual veremos mais aqui à frente. Então, aqui nós chamamos de uma trama. É uma trama que está interligada e, diante dessas observações que foram realizadas, essas características, elas foram emergentes, elas foram mais proeminentes. Então, a ação autoral dos professores, ou seja, os professores foram pessoas que de certa forma, tiveram certo protagonismo em relação ao seu trabalho, até porque eles são acompanhados por uma equipe multiprofissional. A motivação envolvendo o trabalho desse professor em relação aos estudantes foi algo que foi observado com muita frequência durante as observações. Relacionar a teoria com a prática através das exemplificações também foi outro ponto que se destaca-se como variável metacognitiva. Um exemplo bem claro e que foi bastante utilizado foi o fato dos professores utilizarem matérias jornalísticas, fatos ligados à descrita dos alunos, dos estudantes, para que pudessem trabalhar alguns conceitos dos seus componentes dos seus componentes curriculares. Outro momento também de suma importância é o espaço de fala dos estudantes. Então, o que a gente pode observar é que há uma certa equilíbrio, sem hierarquizar, e uma bidirecionalidade de conhecimentos em relação ao que é proposto pelo professor e também os momentos de fala dos estudantes. Então, os estudantes, eles participam, né? Em outro recorte do estudo, a gente fala mais um pouco sobre como foi feita essa participação dos estudantes, mas, de fato, há um espaço de fala dos estudantes.
no qual eles podem relatar situações envolvendo as atividades, as dificuldades para realizar as atividades, ou até mesmo relacionar assuntos do cotidiano com o conteúdo que está sendo ministrado. Então, esse foi um momento assim bem intenso e claro que, de certa forma, envolve o pensamento do pensamento, a fim desses estudantes procurarem outros percursos para conseguir chegar à aprendizagem. Outro ponto importante foram as situações emergentes. As situações emergentes são situações que às vezes não são planejadas pelos professores, mas que acontecem na sala de aula. São perguntas, ou então fatos, ou então a própria reprogramação de tarefas. Isso tudo foi uma situação que também cativou e que que faz parte dessa trama de ações que foram detectadas como variáveis metacognitivas. E o feedback que é o retorno do que os estudantes estão perguntando ou estão, de certa forma, participando da atividade, juntamente com a mediação pedagógica, que aqui no Brasil chamamos de tutores, né, a tutoria, estão muito presentes nas videoaulas síncronas, e o feedback, ele acontece de forma instantânea, nos momentos de aula síncrona, e quando as aulas elas são depositadas dentro da sala de aula virtual, o estudante também pode assistir de forma assíncrona e também realizar questionamentos através de outros objetos digitais que presentes na sala de aula virtual. Então, essa trama aqui foram uma forma bem metafórica de trazer, né, alguns elementos da metacognição. Lembrando que a metacognição é uma ciência e que existem várias abordagens, e que as abordagens utilizadas aqui se basearam principalmente em John Flavel, Emily Brown e Zimmerman. Tá? E adiante, nas considerações finais, diante deste estudo, nós observamos que as contribuições elas abrem espaços para práticas colaborativas de ensino, com insights envolvendo a comunidade virtual, perfilada pelas ações dos docentes, tutores e acadêmicos, para que estes últimos possam ampliar seus conhecimentos frente aos componentes curriculares nessa modalidade. Então, as práticas colaborativas nas quais esses estudantes acabaram sendo, vamos dizer, que foram detectadas, né? Então, essas práticas colaborativas, elas são fortes e se transformam em comunidades. Essas comunidades, elas fortalecem essa relação entre professores, entre os estudantes e entre os demais membros que fazem parte da construção dos objetos digitais na modalidade de ensino à distância. Aqui são as referências que nós utilizamos no decorrer desse recorte do estudo. Então, deixamos aqui os nossos agradecimentos. Agradecemos também a CAPES, que nos oferece uma bolsa, e também aos participantes da pesquisa e também, de certa forma, aos colaboradores da 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.